A paz do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos, para a igreja. Hoje, domingo, vamos justamente estudar a escola dominical, né? E graças a Deus, porque Deus está nos dando essa oportunidade. E vamos fazer uma oração, para que Deus possa abrir os nossos corações e compreender mais a palavra do Senhor. Oremos. Glorioso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa vitória que nos concede de estudar a tua santa e gloriosa e poderosa e maravilhosa palavra. Pai querido, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Portanto, te pedimos a tua direção, a tua inspiração, no teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos ler então a palavra de Deus. Hoje, lição de número 4, não é isso? 26 de abril de 2020. Então, o título da lição é A Iluminação Espiritual do Crente. A iluminação espiritual do crente. Textual, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê sem conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, aos Efésios, isso, no capítulo 1, a partir do versículo 15 ao 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual e sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Graças a Deus, né? Maravilha. Então, meus amados, vamos então realmente ver esse ensinamento maravilhoso sobre a iluminação espiritual do crente, onde nós já fizemos justamente a leitura. Então, o plano de Deus, o plano da salvação divina, ele revela uma vocação às riquezas da herança divina. Glória a Deus. E é a grandeza do poder de Deus. Então, o plano da salvação divina revela uma santa vocação e as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? Muito bem. Então, ainda no primeiro capítulo, aqui em Efésios, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida em 3 grupos, que são ações de graças, oração intercessória e confissão e louvor e exaltação. Então, justamente nos versículos onde nós lemos, vamos ler de novo, 17 ao 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, graças a Deus. E qual, sob excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Glória a Deus. Maravilha, não é isso? Então, meus amados irmãos, então o Paulo inicia essa longa sentença nessas ações, como nós já falamos aqui, ação de graças, a oração e confissão. Iniciando aqui o texto que nós lemos. Graças a Deus. Então, nessa sentença,
somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Que maravilha, né? Nós devemos sempre louvar a Deus, porque somos eleitos, conforme a lição passada, que foi eleição e predestinação. Somos eleitos, escolhidos. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta a nós, realmente, a buscar a iluminação do Espírito Santo para nós compreendermos a dimensão da nossa chamada e herança. Então, se não for através do Espírito Santo, não temos entendimento. A mente humana é limitada, então precisa, porque as coisas espirituais são entendidas espirituais, através do quê? Do Espírito Santo. Por isso que ele nos exorta, essa lição maravilhosa. Às vezes a pessoa não entende porque falta a busca, a orientação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para compreender essa dimensão da nossa chamada, e herança de Deus divino. E como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Não é isso? Glória a Deus. Então vamos ao primeiro tópico, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Vamos repetir. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Amém? O apóstolo Paulo ensina que os salvos, nós, eu e você, os salvos, precisam de iluminação para compreendermos quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. É muita bênção, muita maravilha. Glória a Deus. Primeiro subtópico. Ação de graças e intercessão. Vamos ver o que é que diz. Ação de graças e intercessão. Glória a Deus. O apóstolo se alegra em Deus, e até dá graças a Deus. No versículo 16, diz assim, olha só. Não cesse de dar graças a Deus, pelos Efésios, pelos crentes em Éfeso, por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Glória a Deus. Tá vendo? Então ele estava dando graças a Deus, agradecendo a Deus, isso, e fazendo menção nas suas orações, como nós vimos aqui no versículo 16, e por todas as agências espirituais recebidas, glória a Deus, que algumas delas nós já vimos na passada, que foi a eleição, a predestinação, agora vamos ver, a filiação, que é através da adoção, isso, e o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Está aí, lá no capítulo 1, versículo 3 ao 14. Foi o que nós dissemos na passada. Então Paulo intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Tá vendo? Espírito de sabedoria e de revelação. E pode pedir ao Senhor, Senhor, dá-me espírito de sabedoria, de revelação, para me compreender melhor a tua palavra. Porque tem coisas, irmãos, que não for através da oração e do discernimento do Espírito, a gente não entende. Fica um frutífero na nossa mente. Por quê? Tem que se discernir espiritualmente. Por isso que Paulo estava pedindo a Deus para que os Efésios tivessem esse discernimento através do Espírito Santo. E esse ensinamento é para nós também. Para nós pedirmos, conceder, o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo pediu no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 17. Está vendo? Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho. Mas, glória a Deus, ao mesmo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, pelo Espírito Santo. Só o Senhor que pode nos ensinar. Então vamos ter uma referência aqui, na palavra de Deus. 1 Coríntios, não é isso? 1 Coríntios capítulo 2, e vamos ver, confirmando essa necessidade de nós termos para entendermos mais a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15 que diz, presta atenção.
Ora, o homem, viu? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque lhe parece loucura e não pode entendê-lo porque ela se discerne espiritualmente. Está vendo? Mas o que é o espiritual, que no caso somos nós, é isso? Discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Então é impossível nós compreendermos as riquezas da glória de Deus, a herança maravilhosa, sem a revelação, sem o ensinamento, como nós acabamos de ver aqui, glória a Deus, nessas passagens maravilhosas, e agora confirmando em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 14 e 15. Então, meus irmãos, é impossível alguém perceber a glória, receber, ou compreender, ou aprender essa glória de Deus, dessas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Porque para compreendermos, para compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança de ser, da chamada e riqueza da herança, é a grandeza do poder de Deus. Então, por isso que nós precisamos, que é para a gente compreender, por meio do Espírito Santo, compreender o que? A esperança, graças a Deus, e a chamada, as riquezas dessa herança maravilhosa. E nós temos que entender, compreender, através do Espírito Santo. E Ele quer que nós aprendamos essas bênçãos. Glória a Deus. É a grandeza do poder de Deus. Versículo 18 e 19. Lê de novo. Tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais sejam as riquezas da glória e qual seja a herança dos santos. Glória a Deus. Porque dá essas grandezas maravilhosas que temos que aprender diante da palavra do Senhor. Então essa esperança da vocação, podemos dizer que tal esperança divide em pelo menos 3 aspectos. As esperanças, pelo menos 3 aspectos. Então podemos dizer que tal esperança, essa esperança maravilhosa da salvação, porque a salvação não é só aceitar Jesus, não. Primeiro passo é esse, é aceitar Jesus, ser salvo. Mas é desenvolver, tem muito mistério que Deus quer nos revelar, através da sua palavra e através do Espírito Santo. Então, vamos aqui agora, podemos dizer, essa esperança da vocação, que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Tá vendo? Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, que éramos nós, Deus nos chamou. 2 Timóteo 1,9. Né? Então vamos ver aqui a palavra de Deus, que nunca é bom entendermos a palavra do Senhor, porque ela que nos orienta, e cada vez que nós vamos ler a palavra de Deus, a gente nos santifica e aumenta a nossa fé. Que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, 2 Timóteo 1,9 diz assim, glória a Deus. 1,9 diz, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, e que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então vou repetir, que nos salvou e chamou. Então, como nós dissemos aqui, esse primeiro aspecto, chamou no passado, que éramos nós, nos chamou. Então, podemos dizer que tal esperança de 23 nos chamou, ou seja, uma chamada em que Deus teve a iniciativa dele mesmo, por meio de quê? Da eleição em Cristo, da escolha que somos escolhidos, porque queremos ser escolhidos. Quando a gente aceita Cristo, passa a ser um escolhido. Então, qualquer um pode ser escolhido. Glória a Deus. É isso? Então, segundo, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. Então, a vocação, como nós acabamos de ler, nos chamou, graças a Deus, e agora estamos vendo que essa chamada, ela abrange o serviço para nós servirmos a Deus em santificação. Maravilha, né? Filipenses, vamos para Filipenses agora, capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio, tá vendo? E soberania da vocação de Deus em Cristo
Cristo Jesus. Que maravilha! Graças a Deus. Então nós vemos aí que fomos chamados para servir a Deus. E, primeiro, Ele nos chamou, agora, no segundo, nós vemos que fomos chamados para servir a Deus na santificação, conforme lemos aqui 3,14. Glória a Deus, tu achaste. Por isso que nós temos que a nossa chamada é para servir a Deus, irrepreensível em santidade. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós sermos irrepreensíveis, viver em comunhão e andar de modo digno. Glória a Deus. Para Deus concluir essa chamada nossa. É um dever do cristão ter um modo digno de comunhão com Deus. Vamos ver aqui aos Efésios, glória a Deus, é isso? Só que é no capítulo 1, versículo 4, glória a Jesus. Versículo 1, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, glória a Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, tá vendo? E irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, para servir a Deus, não é de qualquer maneira. Temos que ter uma vida de santidade, temos que ser irrepreensível, porque se não serviço, Deus não aceita o nosso sacrifício de louvor, se não for com reverência, o nosso serviço na obra de Deus, na casa do Senhor, se não for com temor. Isso o quê? Temor, reverência e vai o quê? Santidade. Conforme nós vemos aqui, nesses três aspectos. Deus nos chamou, né? O segundo abrange, chamou para servirmos a Ele em santificação, e agora viver em comunhão irrepreensível, digno de amor, conforme nós lemos aqui. Glória a Deus. E ainda também, aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Está vendo? Como fostes chamados. Andeis dignos da sua vocação. Está vendo? Então, meus irmãos, e o terceiro é a participação gloriosa no futuro, que nós temos que nos conscientizar disso. Entendeu? Que vamos realmente, a nossa participação gloriosa no futuro. Vamos ver Efésios 5, 27. Aos Efésios 5, 27. Que diz assim, olha, presta atenção. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pronto. É a igreja do Senhor, sem mácula, sem ruga. É a sua noiva, preparada para encontrar o seu noivo. Então fala só participamos dessa bênção maravilhosa se nós pertencemos a essa igreja, que somos nós, mas separada, sem ruga, sem nada, como acabamos de ler. Glória a Deus. Então, para isso, que compreende o quê? A vida eterna com o Senhor e a esperança de conhecer a Deus face a face. Vamos conferir? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Que maravilha, a gente vai até rir de alegria este versículo aqui, ó. 1 Coríntios 13, 12. Que bênção gloriosa. Aleluia. Ó, porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Veremos a Deus face a face. Agora conhecemos em parte, mas então, quer dizer, depois, conhecerei como também sou conhecido. Conhecerei a Ele como também somos conhecidos. Então veremos face a face ao nosso Deus. Então vale a pena nós nos esforçarmos. Então, aí está o segundo subtópico. Vamos para o terceiro. As riquezas da glória da sua herança. Tudo isso está na palavra de Deus e é para nós entendermos e valorizarmos que aqui nós estamos de passagem. Por mais que a gente goze das bênçãos de Deus aqui, mas são perecíveis. Então as riquezas da glória da sua herança. Louvado seja Deus. Então essas riquezas, as riquezas da glória da sua herança, conforme no versículo 18, glória a Deus, no versículo 18, Efésios 1, 18, riqueza da sua glória
riquezas da glória da sua herança. Então, as riquezas da glória da sua herança, louvado seja Deus, que está aos Efésios 1:18, que diz assim, glória a Deus. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, para nós compreendermos a esperança, temos que ser iluminados. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja, entendimento, entender, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, meus amados, é muita bênção, muito gloriosa. Glória a Deus que acabamos de ler aqui no versículo 18, glória a Jesus. Então nós vemos que realmente essa expressão, sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Essa herança é nossa. Deus quer que a gente entendamos o que Ele tem para nós reservado. Ele quer que nós nos aprofundemos. Por isso que existe a escola bíblica dominical, os cultos de ensinamento, culto doutrinário, para nós entendermos, sermos participantes e a nossa fé aumentar e valorizarmos mais a nossa salvação. Então essa expressão, sua herança, que nós acabamos aqui de ler no versículo 18, está aqui também na revista, que diz aqui, no final do versículo 18, e quais as riquezas da sua glória e da sua herança. Glória a Deus, da sua herança. Então essa expressão, sua herança, enfatiza o quê? Que Deus deu a nós, aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Agora, já o termo riquezas, porque tem duas palavras aqui, chave, que nós vimos aqui. Riqueza da glória e sua herança. Vemos herança, que significa o que tem para nós. Somos eleitos. E o termo riqueza refere-se a quê? Refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quais são essas bênçãos que acompanham o plano da salvação? Quais são? Olha, o perdão dos pecados, esse é a primeira bênção, já que recebemos. E quando aceitamos Jesus, né, Ele nos purifica, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então já começamos a receber as bênçãos aqui. Primeiro, o perdão dos pecados. Que maravilha, né? Depois, a adoção de filhos. Aí passamos a ser filhos. E agora? E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no futuro. É essas que Deus quer revelar-nos, que estamos aprendendo aqui, a palavra do Senhor. Glória a Deus. No porvir. Quais são essas bênçãos? Vamos aqui ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só. Para uma herança incorruptível e incontaminável, viu? Que se não pode murchar, guardada nos céus. Está vendo? Para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder e virtude de Deus, para a salvação já prestes para revelar no último tempo. Então está aqui essas bênçãos espirituais, aqui em revelada, guardada para nós nos céus, conforme diz aqui, 1 Pedro 1, 4, 5, glória a Deus, que isso, a nossa alma se alegra, entendeu? A nossa alma, o nosso interior. Às vezes a carne não valoriza muito, mas a nossa alma se alimenta dessas bênçãos gloriosas. Então é por isso que nós temos que aprender. Aí, continuando, perdão dos pecados, adoção dos filhos, as bênçãos espirituais, né, como vemos em Deus e Cristo, e o adorarmos a Deus para sempre. Maravilha. Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aí que, então, salvos que somos, ao vamos tomar posse dessa herança, preparada, sabe quando? Desde a fundação do mundo. Vamos conferir? Mateus, olha só, 25, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34.
que diz de uma maneira bem clara que onde estão guardadas, louvado seja Deus, essas heranças maravilhosas que nós estamos para realmente buscar no Senhor. 25:34. Glória a Deus. Olha aqui. Aleluia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, tá vendo? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilha. Tudo para nós, amados. Para a igreja do Senhor. São bênçãos gloriosas. Então nós, os santos, que somos servos de Deus, devemos louvar a Deus pela eleição maravilhosa e ser iluminados para conhecer a esperança da chamada e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Glória a Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele nessa particularidade. Então nós vemos aí nesse primeiro tópico, recapitulando, a ação de graças de intercessão, vemos a esperança da nossa vocação, que acabamos de ler, e agora acabamos de ver as riquezas da glória da sua herança. Glória a Deus. A herança de Deus que vai ficar para nós. Amém? Muito bem. Vamos agora para o segundo tópico, que é sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Glória a Deus. A sobreexcelência e a grandeza, aleluia, está no versículo 19. Olha aí, ó. E qual é sobre excelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Né? Glória a Deus. Então o poder divino, o poder de Deus, é imensurável. E ninguém pode deter, parar. Não pode. É importante a gente saber disso. Então a sobreexcelência grandiosa do seu poder, o apóstolo orou na sua oração para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e a grandeza do poder de Deus. Vamos ver a oração que Paulo fez? No versículo 19. Olha aqui, Paulo falando de uma maneira bem clara. 16 ele diz: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando nas minhas orações, a gente está aqui, para qual saber a excelente grandeza, para nós sabermos a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então Paulo, na sua oração, como nós estamos vendo aqui, orou para que os salvos pudessem realmente entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, conforme o versículo 19, que nós acabamos de ter. Glória a Deus. Então, essa palavra sobreexcelente, significa uma coisa extraordinária, maravilha, glória a Deus. E já a expressão grandeza, é isso? Voltando aqui ao versículo 19, que nós vimos aqui, ó, sobre a excelente grandeza, glória a Deus, a excelente grandeza do seu poder, maravilha, glória a Deus. Então essa excelente grandeza, nós vamos ver que é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Já a expressão grandeza também revela o quê? O poder de Deus. Maravilha. O objetivo enaltece essa expressão, né? Extraordinário, como nós acabamos de ver. Vamos repetir novamente. Então, a sobreexcelência e a grandeza do seu poder. Vamos agora bem direitinho para nós entendermos. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente grandeza do poder de Deus. Então, nós vemos que essa palavra sobreexcelente é traduzida como extraordinário. É coisa maravilhosa. Glória a Deus. Extraordinário. Então, já a expressão grandeza, primeiro é sobreexcelente, extraordinário. Agora, a grandeza, que significa objetivo, é enaltecer o poder de Deus. O poder de Deus imensurável, grande, muito mais que a palavra, é imensurável. A grandeza do poder de Deus. Glória a Deus. Traduzido por poder, que indica o quê? Nessa situação, poder indica feitos maravilhosos, miraculosos, que requerem força, mas de Deus, fora dessa medida humana.
Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, 8:13. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, né? Versículo 13, fala deste poder maravilhoso, miraculoso. Glória a Deus. 8:13, que diz assim, presta atenção. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Aquele mágico que queria oferecer o dinheiro também para botar a mão nos outros, receber o batismo com o Espírito Santo, ele deu uma repreensão nele, o teu direito seja para a tua perdição. Então, ele ficou extasiado quando Filipe fazia esses milagres. Então, que milagres é esse? Traduzido justamente por essa expressão, grandeza, poder extraordinário. Glória, traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que pode Deus nos usar, você, eu, glória a Deus, fora da medida do sobrenatural. Então, logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar, aí o poder maior é esse que Deus quer. Deus faz milagre, maravilha, tudo. Mas o poder mesmo maravilhoso é esse aqui, ó. É a transformação e a salvação do homem. Glória a Deus. 2 Pedro 1:4. Esse é que é o principal. Glória a Deus. É isso? Que só mesmo o poder, meu irmão. Quem era você? Quem era eu? É isso? Brigando, beberrando, viciado e tal. E depois a gente é salvo. E o povo fica admirando, mas que fulano agora é crente, o que é isso? É o poder de Deus, miraculoso, essa grandeza maravilhosa. Então, 2 Pedro 1:4, vai nos confirmar o que nós estamos falando, não é isso? Glória a Deus. Então diz assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina. Isso aqui é um poder. Havendo escapado da corrupção deste mundo, que pela concupiscência há no mundo. Então, meus amados irmãos, é um poder extraordinário, maravilha, que nós recebemos, isso, através do Espírito Santo. E vemos aqui também que Deus, falando de uma maneira bem clara, para nós, como somos servos de Deus, transformação do homem. Agora, segundo tópico, a força do poder divino, que diz aqui. Então, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, voltando aqui na lição, presta atenção, ó. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Glória a Deus. Então o apóstolo aqui, ele faz o uso de 3 vocábulos. Primeiro, a palavra operação, porque é a operação da força do seu poder. É isso? Primeiro, a palavra da operação, que significa uma coisa eficácia. Entendeu? O poder em atividade. Glória a Deus. Quando ele fala aqui essa primeira palavra aqui, operação, em atividade, operando na hora. Glória a Deus. Segundo, a expressão força, porque a palavra é a operação da força do seu poder. Glória a Deus. Essa palavra operação significa eficácia. Já a expressão força, que vem e dá a ideia de intensidade. Glória a Deus. E finalmente, que indica o poder inerente de Deus, só de Deus. De Deus. Só esse poder miraculoso, poder inerente de Deus. 2 Pedro, novamente, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro estava se referindo aqui justamente aos falsos mestres. Então ele diz aqui, aí faz a referência dos anjos, que sendo maiores em força e poder, porque a força dos anjos vinha diretamente de Deus, onde eles habitavam no trono celestial. Glória a Deus. É isso? Muito bem. Então vemos aqui
a força do poder de Deus, no versículo 19, Efésios 19, primeira palavra preação, significa eficácia, força significa intensidade, inerente de Deus, vindo de Deus, vamos ver aqui, e o apóstolo Paulo também, ele apresenta aqui 3 exemplos da força desse poder, glória a Deus, viu? Então é um poder sobrenatural, né? Poder, 3 principais, que é a ressurreição de Cristo, tá vendo? Sua ascensão à direita de Deus, né? E sua elevação acima de todo domínio. Glória a Deus. Então não é um poderzinho que os homens... Não, coisa extraordinária que Deus operou poderosamente, diretamente. Porque Deus opera diretamente através de nós, usa-nos, mas aqui foi o próprio Deus agindo com seu poder, sem interferência humana. A ressurreição de Cristo, glória a Deus, a sua ascensão, né? Está diante de Deus, e a elevação acima de todo o domínio. Louvado seja o nome do Senhor, de todo o domínio. É isso? Está Efésios, capítulo 1, versículo 20, aos Efésios. É bom sempre nós voltarmos à leitura, porque a palavra nos edifica. Glória a Deus, é bom nós familiarizarmos com a palavra de Deus. Efésios 1, 21, 22. Acima de todo o principado, a partir do 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, viu? Poder? Pondo a sua direita nos céus. Isso é o poder direto de Deus, sem intervenção humana. Que às vezes Deus concede dons, né, aos homens, aqui, o poder de Deus. Acima de todo o principado, de poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Glória a Deus. Então o poder de Deus é extraordinário. E supera todo e qualquer outro poder. Glória a Deus. E esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Porque tudo para Deus é para a salvação do homem. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, esse Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que venhamos a conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos ver agora o terceiro e último tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nesse ponto, veremos 3 aspectos. Que ponto? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Isso é importante, nós entendemos. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo. Que testa o quê? Grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes, que somos nós. Muito bem. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse tópico, ele tem só 2 subtópicos, que é o primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem, e o segundo, Cristo, elevado à direita de Deus. Amém? Então vamos ver. Cristo, as primícias dos que dormem. Que maravilha. Então Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo como? Ressuscitando dos mortos. Versículo 20. Vamos lá para a lição. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então nós vemos aí que realmente, de uma maneira bem clara, as primícias, Paulo enfatizando, as primícias dos que dormem, acabamos de ler aí, manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Glória a Jesus. Ao ressurgir dentre os mortos, o Senhor Jesus foi feito as primícias, os primeiros dos que dormem. Glória a Deus. Ah, mas Lázaro ressuscitou antes de... Lázaro ressuscitou, mas foi uma ressurreição que foi para mostrar o poder de Deus, mas depois Lázaro morreu de novo. Mas Cristo não. Ele ressuscitou e vive para sempre
E lá em Apocalipse ele disse a João, logo no início, eis que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Então nós temos que realmente ressurgir dentre os mortos, foi feita as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, 20 e 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. Maravilha, porque ele é a primícia, primeiro, depois somos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Então, meus amados, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, para a gente memorizar melhor ainda. Glória a Deus, 1 Tessalonicenses 4, 14, que diz assim, glória a Deus, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Né? Aos que em Jesus dormem. E quando Jesus vier buscar a igreja, tem os que estão dormindo, que já morreram em Cristo, e os que estão vivos. Os que estão vivos vão ser arrebatados, não é isso? E os que estão mortos vão ressuscitar, trazer a Jesus, a primícia dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo, que no dia que Jesus voltar, também está em uma prova. 1 Tessalonicenses 4,14. Amém? Então esse mesmo poder que eu estou aqui será disponível também a nós, aos salvos. Desse modo, nós, os crentes, vencemos a morte e erguerão gloriosamente de seu sepulcro para reinar com Cristo eternamente. Que maravilha! Glória a Deus. Segundo subtópico, Cristo elevado à direita de Deus. Ou seja, pondo a sua direita nos céus, está no versículo 20, é isso? Vamos ler. Novamente, qual manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos, pondo a sua direita nos céus. Glória a Deus. Então aqui está em foco que a ascensão de Cristo. Maravilha! Em referência às promessas messiânicas, já no Antigo Testamento. O Messias que viria, morreria e ressuscitaria. Aí diz aqui a referência no Salmo 110. Vamos ver primeiro, pelo menos um versículo do Salmo 110, para nós vermos o cumprimento de lá do Antigo Testamento, cumprido no Novo Testamento. Já tudo sobre... Disse o Senhor ao meu Senhor, eu estou lendo o Salmo 110, versículo 1. Disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por este cabelo dos teus pés. Já profetizando lá no Antigo Testamento, a obra do Messias. E aqui se cumprindo quando ele ressuscitou. Está à direita do Pai. Que maravilha. Então, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o quê? O completo triunfo de Cristo. Cristo triunfou, Cristo venceu sobre o pecado e sobre as forças do mal. Glória a Deus. Então, esse triunfo, ele endossa a nossa participação na vida celestial. Ele nos triunfou para isso, para nos dar a salvação e ficar nas regiões lá no céu, né? Na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar em lugares celestiais. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus, que maravilha. É bom nós sempre meditarmos a palavra do Senhor, porque é importante, no capítulo 2, no versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então, Cristo é exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Versículo 21, confirmando aqui. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então essas promessas gloriosas, esse triunfo, essa vitória, essa exaltação de Cristo que Deus fez, tudo isso aí são exemplo para nós, para nos garantir também esses privilégios. Glória a Deus. Aleluia. Então o resultado, meus amados,
desse que nos traz esses duplos benefícios. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Glória a Jesus. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. E que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nenhum. Vamos conferir aqui, todos sabemos, mas a palavra de Deus nos edifica, nos alimenta. Está em Mateus capítulo 16. Glória a Deus, maravilha. A palavra de Deus nos fortalece. Mateus 16, 26. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado, engrandecido. Mateus 16, 18. Muito bem. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha. Então está a igreja do Senhor aí, passando diversos problemas, dificuldades, mas está firme, porque foi edificada na rocha, não na areia. Tá vendo? Então você e eu somos igreja de Deus. A gente passa aí por luta, mas somos edificados porque Cristo nos deu todas essas bênçãos aqui. Então, recapitulando, as primícias, nosso exemplo da exaltação de Deus, as primícias, que o Senhor foi o primeiro a ressurgir, foi elevada, sendo Cristo elevado à direita de Deus, sentado para sempre, intercedendo por nós, é isso? Como o único sumo sacerdote, a missão do sacerdote é interceder, e exaltado sobremaneira, acima de todos os céus, de toda a terra, e todo nome, todo joelho se dobrará perante ele. Então, meus queridos, esse é o nosso Deus que nós servimos, louvado seja Deus. Então, conforme Filipenses diz, 1:21, né? Que morrer, o nosso viver é Cristo, morrer é ganho. Morrer, estar com Cristo é muito melhor de que permanecer no corpo presente agora, embora devemos ficar aqui enquanto Deus considera que nós devemos ficar. Mas se partimos é coisa melhor. Maravilha. Então, meus amados, que Deus nos abençoe. Estamos aqui finalizando essa escola dominical gloriosa, né? Que Deus nos deu. Vamos fazer agora uma oração, agradecendo a Deus por mais uma vitória que Ele nos concedeu nessa oportunidade gloriosa, e que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor da glória, por essa vitória que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, meu Pai querido, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos sempre esse desejo, essa alegria de estarmos sempre juntos para aprender a Tua palavra. Possamos guardar no nosso coração, na nossa mente, e ser ouvintes praticantes, Pai. Assim, Senhor Deus, te pedimos por tudo e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.